Que Jesus nos envolva, nos abençoe, nos conduza nessa noite. Essa que é uma obra muito especial ao nosso coração, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. É uma obra inspiradíssima e inspiradora, e a gente fica muito feliz de poder estar aqui compartilhando em torno dessas mensagens, né, que Humberto de Campos diz lá no prefácio. Ele viu centenas, né, centenas de situações, de casos, e selecionou 30, reuniu aí 30 pérolas da passagem de Jesus na Terra e construiu o livro. Hoje, então, no capítulo 5, os discípulos. E é interessante porque o livro Boa Nova, ele é um livro que a gente pode buscar nele até algum entendimento histórico-cultural, porque Humberto Campos, ao descrever, aqui no caso os discípulos, ou mais à frente, algumas conversas de Jesus, algumas situações que Jesus viveu, ao descrever, ele dá elementos que podem passar despercebidos e podem chamar a atenção desse ponto de vista histórico, cultural, interpretativo mesmo, acerca não só da cultura hebraica, né, da cultura judaica, mas também dos próprios livros do Antigo Testamento. E aí a gente poderia fazer um estudo do Boa Nova voltado para isso. É um estudo muito rico, assim, acho que seria muito profícuo, e aqui a gente vai pegar um pouco disso também dentro das nossas limitações, né, dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente é capaz de observar, mas para além disso, buscar perceber nesse livro um livro de sentimento, né, como Emmanuel escreve no prefácio do livro Renúncia, né? Esse é um livro do sentimento para aqueles que apreciam a existência pelo coração. Então, o Boa Nova também é um pouco disso. Então a gente poderia pensar assim, um capítulo, Os Discípulos, um capítulo extremamente histórico e eventualmente até ali cultural, enfim, da tradição judaica, e pegar esse capítulo para aprofundar um pouquinho, cruzando ali referências com o que a gente já tem de conhecimento sobre os discípulos, e ver o que mais Humberto de Campos teria acrescentado nesse entendimento. E aqui há alguns acréscimos importantes, né, que Humberto de Campos faz. Mas o nosso foco aqui hoje vai ser na fala de Jesus para os discípulos, que há, vamos dizer assim, há elementos importantíssimos para todos nós ainda hoje. Porque Emmanuel, quando no Fonte Viva escreve ali aqueles 2 capítulos que andam em par, né? Os apóstolos e os discípulos, se não me falha a memória, capítulo 57, capítulo 58. Ele fala dos apóstolos e ele fala dos discípulos. E ali a gente percebe que o discípulo ou o discipulado é o convite para nós hoje, né? Vamos dizer assim, a maior parte de nós está ali como que no período do discipulado, de uma convivência mais intensa com Jesus, né, com o Mestre. Não é um apóstolo que pode ser enviado, né, mas é um discípulo que está ali perto, próximo a Jesus, numa dependência mesmo, assim, né. Eu estou dizendo isso porque nós, eu diria, coletivamente examinados, a humanidade coletivamente examinada, é um agrupamento, é uma comunidade que depende ainda da orientação, depende do texto, depende de algo externo para ajudar a percorrer os caminhos interiores, para ajudar a cumprir as tarefas, para ajudar a realizar os projetos, as obras que precisam ser feitas no mundo. Então nós ainda dependemos da presença de Jesus, não no sentido da presença física, mas como que do livro ali, da coisa escrita. Se não tiver escrito, se não tiver explícito,
por ainda não estar no nosso coração, e aqui nós estamos falando de regra geral, né, via de regra, assim, a humanidade em termos gerais, essa lei, esses ensinos, eles precisam estar fora, porque ainda não há um contato com ele dentro. Então, quando Jesus está falando aos discípulos, a gente pega essa fala, porque ela é para todos nós, né, para todos nós. Mas vamos lá. Nós vamos aqui meio que também fazer uma leitura comentada, né, de umas partes que a gente destaca do capítulo, mas convidando a todos que façam a leitura, né, do capítulo depois, quem quiser, quem tiver curiosidade, porque aqui nós temos 1 hora, né, para fazer o estudo, e é claro que tem material para muito mais, né, muito mais reflexões, muito mais entendimentos aqui. Então fica sempre o convite da leitura. Humberto Campos começa apresentando os discípulos, né? Jesus faz ali os convites, a gente tem isso narrado nos evangelhos, e Humberto Campos vai apresentar os discípulos. Pedro, André e Felipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Então, ele já tá localizando aqui um pouco os discípulos, né? Zebedeu era pai de João e Tiago. Esse Tiago, que é o irmão do João Evangelista, o Tiago, o irmão do João, é o que a gente fala o Tiago maior, né? O que é um dos primeiros a ser martirizado, né? A ser morto, é o Tiago maior. Pedro, André e Felipe eram filhos de Betsaida, e também de Betsaida tinha Tiago e João, os descendentes de Zebedeu, que foi o capítulo anterior, inclusive, né? A família Zebedeu. Humberto Campos vai narrar ali a presença de Jesus com Zebedeu, Tiago e João e a mãe Salomé. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e de sua esposa Cleófas. Então, Mateus, Tadeu e Tiago menor eram irmãos, e isso é uma informação que o Humberto Campos está acrescentando. É uma informação que ele está acrescentando. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e de sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância. Isso, aí, assim, por que Humberto Campos, por exemplo, né, é curioso a gente perceber a escrita do Humberto Campos, porque quando ele foi falar de Tiago e João, ele não comentou da mãe deles. Ele só disse Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, talvez bastaria, mas ele acrescenta o nome da mãe, Cleófas, e que ela é parenta de Maria. A gente não sabe aqui, né, o que esse parenta quer dizer. Pensemos aí, talvez, prima de Maria, eram nazarenos. Então, Tiago menor, né? Levi, que era Mateus, e Tadeu eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Isso aqui é interessante porque muitos aqui talvez se lembram daquela cena em que diz assim, Maria e os irmãos de Jesus chegaram, né? Aquela passagem em que Jesus aproveita ali aquele contexto para falar assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, quando Humberto Campos acrescenta essa variável aqui, de que Levi, Tadeu e Tiago eram chamados dos irmãos do Senhor, a gente pode se remeter a essa passagem e compreender que talvez ali ele estava falando, a passagem estava se referindo ou aos três aqui, né, Levi, Tadeu e Tiago, ou pelo menos a algum deles, ou dois deles, enfim. Isso também é uma questão interessante, porque quando ele coloca parenta de Maria, ele está colocando ali, então, que Levi, Tadeu e Tiago eram da família de Jesus, da família, vamos dizer, sanguínea de Jesus. E
e aí é uma fala do próprio Haroldo, né? A palavra irmão em hebraico pode significar primo até segundo grau. Então, quando diz é irmão, não quer dizer que é irmão de sangue, né? Como a gente entende hoje, mas um primo até segundo grau. E aí faz todo sentido com a passagem que nós estávamos mencionando. Não está dito quem são aqueles que são chamados irmãos do Senhor, né? Alguns vão dizer aí que José casou antes e talvez teve filhos antes, outros vão dizer que são filhos de José e Maria mesmo, e Jesus era o mais velho, enfim. Tem teoria para todo tipo de interpretação, né? E aqui é curiosíssimo que Humberto Campos tenha colocado isso, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, porque isso acontece de fato, né? E aí ele estaria aqui então dizendo que são os próprios discípulos, né? Levi, Mateus, Tadeu e Tiago menor. Tomé, prossegue Humberto Campos, descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná, da Galiléia. Esse Bartolomeu, ele é dito, né, vamos dizer assim, da tradição, vamos dizer, né, da tradição oral ali, que esse Bartolomeu seja o mesmo Natanael, que vai aparecer nos evangelhos também, né? E aí tem evangelho que fala Bartolomeu, tem evangelho que fala Natanael. E aí é o mesmo, né? A mesma pessoa, vamos dizer assim. E isso fica muito evidente quando a gente compara os evangelhos e a gente percebe que o único nome, vamos dizer assim, dos 12 discípulos que fica diferente, né, totalmente diferente, é o Natanael. Os demais não tem nenhuma diferença entre os evangelhos, é por isso que, por exclusão, vamos dizer assim, a gente percebe que Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. Simão, mais tarde denominado Zelota, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. Então ele já falou de 11 discípulos, né? Pedro, André, Filipe, Tiago e João, Levi, Tadeu e Tiago menor, né? Tomé, Bartolomeu e Simão, Simão o Zelota. E aí, por fim, Judas Iscariotes. Deixar a sua terra de Canaã para dedicar Simão, né, o Zelote, deixar a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariote e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Isso aqui é interessante porque a gente percebe que o nome da pessoa era muito importante, né, na cultura hebraica. E é por isso que a gente vê, por exemplo, Abraão mudando o nome para Abraão, Abrão trocando o nome para Abraão, né, e tantas outras trocas ali, a gente vê que há uma importância nesse nome. Porque o nome traduzia não só uma maneira de você identificar aquela pessoa, mas traduzia as suas origens, traduzia a sua missão, né? Por isso que quando a pessoa descobre a missão dela na Terra, o nome dela muda. Então Abrão vira Abraão, né? Porque esse azinho a mais ali faz toda a diferença para você mudar o significado do nome. E às vezes a gente vê que o nome vai remeter às origens daquela pessoa. Então, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que está no mesmo, porque se fazia referência à cidade de Magdala. Simão, o Zelote, também aí fazendo referência à sua atividade, né, como Zelote, enfim. E Judas Iscariotes, né, que dando ali então a ideia de qual era a cidade que ele veio, ou aqui, né, que Humberto de Campos está colocando, a cidade de onde nasceu. E agora ele morava em Cafarnaum. E aí, então, apresentados os discípulos, ou pelo menos os 12 mais próximos, né, os 12 que estiveram ali mais
presentes na vida de Jesus, Humberto Campos vai dizer que a maior parte deles, 10 desses discípulos, tinham um convívio maior com Jesus. Apenas Mateus, né, o Levi, continuava nos trabalhos da coletoria e Judas prosseguia nos seus pequenos negócios. Né? E é interessante porque a gente percebe que, não tanto pelo Mateus, mas por Judas, a gente percebe que havia uma questão ali do material, né, muito arraigada no espírito de Judas, né? Então é até engraçado, assim, cômico, né? Quando João vai narrar lá no capítulo 11 que Judas questiona o fato de Maria, irmã de Marta, ter lavado os pés de Jesus com um unguento muito caro. E aí Judas ainda se justifica. Ele diz assim, porque esse dinheiro do unguento poderia ser usado para comprar coisas aos pobres, né, doar aos pobres. E aí o João faz uma observação assim, e ele dizia isso não porque era caridoso, mas porque era ladrão, né? Então há uma acusação assim muito forte, né, em torno do nome de Judas. A gente percebe que, embora ali o que é significativo, né, embora a presença de Jesus com eles acabavam se dedicando, né, ainda aos seus negócios, tanto Levi quanto Judas. E aí Humberto Campos vai dizer que mesmo assim eles se reuniam diariamente com todos, né? E aí vem então uma fala de Jesus muito importante, né? É uma fala relevante. E aí Humberto Campos fala que isso está de acordo com a narrativa de Mateus. Isso é interessante porque a gente vê, por exemplo, nos evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos, de Lucas, existem passagens muito semelhantes, existem passagens muito próximas umas das outras, e existem passagens que se contradizem e tudo mais, e passagens que se completam, né? E aí, mas assim, em algum evangelho vai aparecer numa ordem cronológica que é diferente da outra, né? E assim, então a gente entende que os evangelhos não estão em ordem cronológica e que às vezes eles vão se complementar e poucas vezes eles vão se contradizer, né? Poucas vezes eles vão se contradizer. E aí, o texto, por exemplo, que Humberto Campos pode estar se referindo, né, que a gente não tem uma precisão, né, mas provavelmente Humberto Campos está se referindo ali ao capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando há uma orientação aos discípulos, e a gente percebe que o Evangelho de Mateus, ele realmente é mais completo nessas orientações, né? Marcos e Lucas também vão apresentar essas orientações, e eu acho que Lucas e Marcos são extremamente reduzidos, mas Mateus é mais completo, né? Como acontece, por exemplo, no próprio Sermão do Monte. E aí é onde nós acreditamos particularmente que para hoje seria o nosso foco, né? Seria o ponto em que a gente mais gostaria de se atentar. E Jesus diz assim, ó, agora a gente vai ler ipsis litteris no que está no Boa Nova. Amados, não tomareis o caminho largo, por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelos bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Então, aqui é onde a gente quer dar um pouco mais de atenção, de foco, porque é onde, para além das questões históricas, né, dos fatos, vamos dizer assim,
aqui há coisas que transcendem o tempo, né? Porque quando a gente fala de porta larga, né, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores, buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Hoje, com a doutrina espírita, e eu diria com tantas outras contribuições para além da doutrina espírita, eu diria com as contribuições da filosofia, da psicologia, nós temos muitas maneiras de interpretar isso e maneiras que dizem, que conversam com a gente intimamente. Intimamente. Humberto de Campos, por exemplo, vai escrever uma mensagem que eu gosto muito, que está no livro Luz Acima, é o primeiro capítulo do livro Luz Acima. E ali ele vai comentar de que maneira Jesus vai renovar o mundo, ou Jesus está renovando o mundo. E ele destaca que essa renovação do Cristo, o capítulo se chama Ante o Grande Renovador, essa renovação do Cristo, ela não é pelo embate, ela não é pelo confronto, ela não é pela violência, ela não é pela imposição, mas antes é uma renovação que se volta integralmente para o bem. Isso é muito expressivo. Isso é muito expressivo, porque é o que Jesus está trazendo aqui agora, no Boa Nova. Porque ele está nos recomendando fazer a mesma coisa. E aí, o que a gente diz de ter várias ferramentas, sobretudo na doutrina espírita, para trazer uma interpretação mais, eu diria até mesmo mais aprofundada dessa fala, é porque a gente percebe que não basta não combater tão somente. A questão não é não confrontar diretamente a pessoa, é trabalhar interiormente para que não haja em nós o sentimento do confronto. Então é muito mais do que dizer assim, eu não vou falar nada porque a gente não pode falar, né? Ou entre aspas, né? Eu não vou expor a minha opinião, não, porque a gente nunca pode criticar. É mais do que isso. É mais do que cessar o confronto fora. É encontrar caminhos interiores que nos favoreçam um outro olhar sobre a mesma situação. Para a gente perceber que onde nós plantamos confronto, muitas vezes só existe diferença de perspectiva. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, é preciso encontrar a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos, porque essa é uma mudança interior, de perspectiva, de compreensão. É quando eu percebo que eu só discuto com o outro porque eu criei uma percepção de que o outro é mal e eu sou bom. E nesse dualismo, eu entendo que eu preciso vencer o mal. E muitas vezes eu transfiro esse vencer o mal para vencer o outro. Eu faço essa transferência. Vencer o mal significa derrotar o outro. Então, eu só consigo cumprir a minha tarefa quando eu venço o outro. E assim a gente percebe isso na política, a gente percebe isso nas ideologias, a gente percebe isso nas orientações, né, de toda a ordem, enfim. Quando Jesus está falando de uma estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos, é porque existe um convite de percorrer o meu mundo interior para perceber que os confrontos externos, eles na verdade têm seu fundamento, suas raízes num confronto interno. Porque as pessoas que brigam por algo, que chegam a matar, a corromper,
no fundo, existe um conflito dentro dela entre aquilo que ela acha que é bom e aquilo que ela acha que é mal. Aquilo que ela acha que precisa viver e aquilo que ela acha que precisa ser derrotado. Quando Jesus chama a encontrar uma estrada escabrosa e estreita, é olha para dentro. Qual é a fonte primária desse conflito que a gente está vivendo dentro? E aí, olha como que Jesus diz: também não penetrareis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Então é preciso buscar interiormente novas perspectivas, para eu perceber que o outro não é mal. Eu não posso tirar conclusões sobre o outro por causa das opiniões que ele tem agora. Eu não vou conseguir definir quem é o outro pelo que ele pensa nesse momento. Se ele está equivocado ou se me falta informação, é uma questão que o tempo há de resolver. No momento eu preciso olhar para a minha necessidade de embate. Por que eu tenho tanta necessidade assim? Por que que há tanta necessidade em mim de vencer a discussão? Por quê? E aí a gente começa a percorrer essa estrada escabrosa, porque acredite, não é fácil. Não é fácil. Quando os espíritos nos recomendam esse autoconhecimento, esse aprofundamento em si mesmo, e eles pedem para que a gente faça isso antes de qualquer outra coisa, vamos dizer assim, com prioridade sobre qualquer outra coisa, é porque eles sabem que não é fácil. É quando eu começo a percorrer essa estrada estreita dentro de mim para descobrir ainda tanto de inveja, o tanto de soberba, o tanto de vaidade, o tanto de coisas que existem dentro de mim e que, na minha ânsia de avançar, eu talvez quisesse arrancar, né, pela raiz, eu preciso perceber que o conflito está instalado. Existe essa dualidade dentro de mim, né? E aí Jesus prossegue. Ele diz assim: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu amor, de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Então isso aqui é fantástico, porque nessa dualidade, né, de certo e errado, bom e mal, e eu preciso acabar com o mal, porque o bom tem que vencer, e o bom sou sempre eu, né? Eu sou sempre o bom, eu sou sempre o que está cumprindo a missão espiritual. É, quando eu começo a criar essa dualidade, eu me esqueço que uma das coisas que a doutrina espírita fez foi romper com fronteiras, né? De toda a ordem, de toda a ordem. Então, eu não sou chamado a colaborar no Brasil e o resto do mundo eu esqueço. Não, eu sou chamado a colaborar com irmãos. Se eles são brasileiros, se são americanos, se norte-americanos, né? Se são do continente africano, se são do continente europeu, pouco importa, porque o Espiritismo rompeu com essa fronteira. E é tão interessante que o que o Espiritismo faz, porque rompe com a fronteira, mesmo que eu seja egoísta. Porque ainda que eu seja extremamente egoísta, eu posso pensar assim, puxa, eu posso trabalhar por outras nações, porque vai que eu renasço lá, na encarnação que vem. Né? Então, mesmo que a pessoa seja egoísta, né? Mas rompeu com as fronteiras religiosas, rompeu com as fronteiras ideológicas, porque o Espiritismo vai nos mostrando de uma maneira
eu diria, irrefutável, com uma lógica irrefutável, que todos estão incluídos. Todos. Não existe ninguém que vai ficar de fora. Não existe ninguém que é excluído. Todos estão incluídos. Mesmo aquele que eu acho que é mal. Porque, em verdade, essa dualidade de bem e mal, ela é uma questão muito mais circunstancial do nosso momento do que propriamente da lei. Essa dualidade, e sabe por que ela é do nosso momento? Porque essa é uma dualidade temporal. É temporal, então está presa. A dualidade de bom e mal, certo e errado, está preso no tempo. Porque chegará o momento em que todos nós seremos espíritos puros, e esse bom e mal vai ter passado. Até mesmo a minha própria conceituação de bom, de bem, de amor, de paz, de caridade vão ser renovadas. Então, é preciso fazer um esforço de união, percebendo que a dualidade é uma questão do tempo e a união é uma questão eterna. Eu me uno ao outro para colaborar com ele, para ajudar ele e dele receber ajuda, compreendendo que eu estou lidando com um espírito imortal. Então não existe fora, não existe o outro, como dizer, o estranho, o estrangeiro. Não, todos somos da mesma família. Estamos todos incluídos no mesmo barco, né? Vamos dizer assim. E mais à frente vai ficar claro por que nós estamos batendo tanto nessa tecla, né? De que a ideia não é excluir ninguém, é agregar, né? E aí sigamos nas orientações de Jesus. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, o morto, né? O que é o morto? O morto não é a pessoa que está desencarnada. Né? O morto é aquela pessoa que, como dizem os espíritos lá no Obras Póstumas, né? Estarão riscados dos livros estarão riscados do livro da vida mesmo antes da desencarnação. É porque existe a pessoa que morreu no sentido de que ela perdeu a maior característica divina dela, que é a ideia da imortalidade, né? Ela está morta porque ela se acredita temporal. Né? Ela está morta porque ela lida só com as questões do tempo. Tá? Ela morreu porque ela abriu mão da identidade imortal dela, né? Para viver só o que perece, né? Ou nos dizeres de Emmanuel, só o que está morto ou caminha para a morte. Então é preciso dar a essas pessoas uma nova perspectiva. É preciso dar a essas pessoas uma nova noção de vida, né? O que é vida? O que é viver? O que é aproveitar a vida? Né? Então Jesus está fazendo um esforço aqui de agregar pessoas, de unir corações, né? Para a gente transcender um pouquinho as questões de nacionalidade, de cor de pele, de gênero, e perceber, para além de tudo isso, que tudo é questão temporal, né? Tudo é questão do plano físico, perceber ali a nossa identidade verdadeira, né? Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus,
e repartir as bênçãos do evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Olha que interessante isso, né? Jesus está dizendo assim, olha, incessantemente faça pelos outros, doe-se, abençoe, ajude, colabore, porque se essa pessoa merecer, se essa casa merecer, a nossa paz, a nossa ação terá efeito sobre ela. Mas se ela não merecer, se ela não for digna, isso retorna, né? Vamos dizer assim, a gente não perde nada, né? É o que o Bernardino vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta se a gente pode ajudar uma pessoa sabendo que ela está em resgate espiritual, porque aí o conflito é assim, pô, mas eu vou ajudar ela e ela está resgatando, né? Eu vou impedir o resgate dela, aí o Bernardino meio que põe a gente no nosso lugar, né? Porque ele está dizendo assim, olha, ninguém pode parar os desígnios de Deus, né? Se está nos desígnios de Deus que aquela pessoa tem que continuar na prova dela, a sua ação é inútil. Mas e se Deus está te usando para interromper a prova dela porque chegou ao fim? A gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. A ação que eu estou tendo para com uma pessoa é Deus me usando para que a prova daquela pessoa chegue ao fim? Ou sou eu tentando colaborar, tentando aliviar, mas Deus ainda entende, né, compreende que aquela pessoa precisa da prova? Eu não sei qual é a situação. Então Bernardino diz assim, ajude sempre, né? Ajude sempre, porque eu não sei qual é a situação, ou a minha ajuda vai ser momentânea e depois a pessoa passará a ter necessidade de novo, ou a minha ação é o ponto final da prova da pessoa. Em nenhum dos casos a gente perde por ajudar. Ninguém perde por dar amor, né? Então, se a casa não merece, se a casa merece, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Ou seja, não se aflija porque você não foi capaz de resolver o problema do outro. Às vezes é só essa situação. A gente ajudou, a gente fez o que podia, mas ainda está nos desígnios de Deus que aquela pessoa tem que continuar na prova dela. Então, a nossa ação ela vai ser realmente desse ponto de vista, né, meramente desse ponto de vista, ela é inútil. Mas certamente haverá aí outros frutos, né, outras bênçãos. E aí Jesus fala uma coisa que é interessante, ele diz assim: se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Isso é interessante, porque essa explicação aqui não tem nos evangelhos, né? Jesus só fala assim, sacudir o pó dos vossos pés. E aí é um esforço, e aí até, se não me falha a memória, do próprio Emmanuel, de mostrar os pés como a base, né? A nossa base de sustentação, e, portanto, isso vai estar ligado à questão do sentimento. Os pés como a representação ou o símbolo do sentimento, porque é o sentimento que nos sustenta, é o sentimento que, vamos dizer assim, nos movimenta, né, o espírito. Então, essa simbologia, Jesus lavando os pés, né, toma uma outra interpretação, se a gente coloca os pés ali como símbolo do sentimento, e aqui também. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Ou seja, não carrega mágoa, não carrega sujeira no seu coração, né? É sacudir o pó. É como dizer, alivia o seu coração, alivia qualquer tipo de sentimento menos feliz, né? E aqui no texto de Humberto Campos a gente tem explicitamente, isto é, sem conservardes nenhum rancor. Rancor é uma coisa que a gente carrega no coração, né? Sem conservardes nenhum rancor
e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Né? Porque se eu estou lidando com alguém que é iníquo, que isso não me contamine. Né? Que eu perceba que aquilo que talvez eu estou levando para a pessoa, por mais seja bom, por mais seja de acordo ali com o ensino dos Espíritos, do Cristo, a pessoa não quer. A pessoa não quer. Isso não deve fazer com que eu mude a minha relação com aquilo que eu levei. Porque às vezes acontece. A gente despreza o que a gente leva, o que a gente entende pela reação das pessoas. Por isso que é um caminho interior. É um caminho interior. Porque deixa de ser eu com o outro para virar uma questão íntima. Eu aprofundar em mim mesmo para dizer: eu entendi a mensagem, eu estou confiando na mensagem. A minha relação com Jesus é uma relação de confiança, de amor, de respeito? Ou eu estou seguindo letra humana para impressionar criaturas? Então é um caminho interior, só que isso é difícil. Né? Muitas vezes é até tormentoso, porque a gente vai escavando, né? E descobrindo coisas dentro de nós que nem sempre a gente gostaria de descobrir. Mas vamos lá, tem bastante coisa que Jesus falou, creio mesmo que a gente talvez não consiga passar em tudo, mas Jesus continua dizendo assim: em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios de falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregue aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Então, é porque a questão aqui, uma maneira da gente entender isso que Jesus está dizendo, é porque à medida em que a gente vai percorrendo, né, o nosso interior, esse mundo interior, descobrindo as nossas razões, descobrindo os nossos propósitos, e dando base para a nossa crença, né, para perceber que a nossa crença é sincera, que a nossa crença ela não é fruto de um ensino, mas de uma percepção íntima, de uma necessidade interior, de uma intuição, né? Como os Espíritos vão dizer, se Deus fosse fruto de um ensino, as sociedades mais remotas não seriam crentes, né? Enfim, já não teriam essa crença. Então, quando a gente vai aprofundando nesse mundo interior, encontrando as verdadeiras razões de ser da nossa fé, da nossa conduta, a gente começa a se conectar com uma sinceridade, de uma maneira mais sincera e espontânea, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que faz sentido para nós, né? Então, Jesus está dizendo, olha, o importante de tudo é ser sincero com o Evangelho. Não faça do Evangelho uma questão da superfície ou da aparência, mas busca isso dentro de si mesmo para que, quando você falar, fale com fé, fale com certeza, fale com convicção, fale com honestidade, né? Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos
nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Inclusive, a respeito dessa expressão, né, até o fim, Emmanuel tem uma mensagem muito interessante, porque o fim aqui não é termo, não é final, né? O fim é finalidade. Perseverar até a finalidade, ou seja, ter o propósito verdadeiro, ter a meta, né? Apontar ali para o caminho certo, para o alvo, né? Para o alvo verdadeiro, esse será salvo. No sentido de que esse não vai estar desconectado da própria identidade, né? É salvo no sentido de que esse vive de maneira condizente com aquilo que deveria viver. Esse expressa a sua verdadeira identidade, esse expressa o seu verdadeiro eu. E aí ele não está perdido, ele não está correndo o risco de viver uma coisa que não é a dele, ou uma vida que não é a dele. Por quê? Porque ele encontrou a finalidade verdadeira, ele encontrou o propósito. Né? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. E aí, a gente percebe aqui, né, que tem vários textos de Mateus que estão vinculados aqui e é um discurso único, né? E aí, a gente vai dar um salto aqui agora lá para o final do capítulo. Né? Depois, aqui a gente pulou pouca coisa, quem for ler o texto depois vai ver que realmente a gente deixou pouca coisa para trás aqui, mas são muito importantes, são falas de Jesus, né? São falas muito importantes. Mas aí, os discípulos ouviram as recomendações de Jesus, e aí Judas é que comenta alguma coisa, e aí é interessante, porque o argumento do Judas aqui, a fala de Judas é a fala de muitos que ainda não entenderam que o propósito do Evangelho não é construir um mundo de regeneração ou um mundo celeste. Essa não é a proposta do Evangelho. Mundo celeste é uma consequência do verdadeiro propósito do Evangelho. O Evangelho não veio para construir mundo celeste, o Evangelho veio para transformar seres. Os seres transformados é que fazem o mundo celeste. Mas entenda, porque veja, se o propósito do Evangelho fosse construir um mundo celeste, Jesus tinha que tirar todo mundo de ruim. Jesus tinha que expulsar todo mundo de ruim. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Por isso dizíamos no início desse trabalho de inclusão. Porque se o objetivo de Jesus fosse o mundo externo, ele não poderia ter chamado Judas para ser discípulo. Judas incluído vamos dizer assim, no número dos discípulos mais próximos, é uma lição extremamente significativa. Extremamente significativa. Porque a ideia não é excluir pessoas, a ideia é transformar pessoas. E aí, qual é a preocupação que o Judas vai trazer? Monetária. Por quê? Porque ele está pensando na obra do mundo. Senhor, os vossos planos são justos e preciosos, entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Entende a perspectiva equivocada do discípulo? Aqui a gente começa a entender que o Judas não pegou a ideia, né? Ele
ele não conseguiu vislumbrar a grandiosidade do que Jesus estava dizendo. Isso não é condenável. Isso não é condenável porque é o normal, né? O normal para muitos, uma fala começa de Judas. Mas a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Assim, é por isso que o objetivo do evangelho não é fazer as coisas. Fazer as coisas é uma consequência natural de quem está cumprindo o propósito do evangelho. Porque a questão monetária, ela é a de menos. Vamos dizer assim, não é que vai ter rios de dinheiro, mas é que a gente percebe que ela é a de menos. Porque o dinheiro só pode atingir o que pertence ao tempo. E Jesus está dizendo aqui de valores eternos. Jesus está falando de transformar corações. Jesus está falando de, de incluir almas, né? E aí o Judas está assim, mas como é que nós vamos fazer isso sem dinheiro? Eu falei assim, igual sempre foi feito, né? Então, a distorção aqui da percepção é marcante. Demonstra que Judas ainda não entendeu que o caminho é interior. O mundo fora é instrumento. Na expressão que o Haroldo gosta muito de usar, né? É material didático, mas não é lição. Não é a lição. A lição é interior. Lição essa que será dada e pode ser aprendida tendo ou não condições exteriores favoráveis. Com dinheiro, sem dinheiro, com construção, sem construção, com lugar confortável, com lugar desconfortável, a lição pode ser aprendida. E aí, Jesus. E aí eu acho interessante, né? Humberto Campos diz assim: Jesus contemplou serenamente e redarguiu. Eu imagino que Jesus deve ter olhado para Judas e visto todo um passado espiritual, sabe? Todo um passado espiritual de conduções equivocadas, de, é, de apego, né? Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo. Porque acima dos tesouros perecíveis está o amor, com seus infinitos recursos. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. E aí, o Judas ouviu, pegou a bolsa e fez a primeira coleta entre os discípulos. Cada um doou um pouquinho. Cada um doou um pouquinho. Aí Jesus observa, Judas chega para o mestre e diz: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E aí Humberto Campos diz assim, Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. É profético, né? Porque Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. A bolsa é pequena. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. E
O que aconteceu é que o livre-arbítrio do espírito se acabou sendo respeitado, né? Então, esse é um capítulo muito interessante, porque começa a mostrar como que a perspectiva do Cristo é revolucionária, a ponto de até hoje não ter sido devidamente compreendida e talvez levará aí muito tempo para o ser. Porque é uma perspectiva que volta para o mundo interno. Eu preciso entender por que que eu tenho atitudes agressivas, por que que eu desejo acabar com o outro muitas vezes, por que que eu quero vencer discussões, por que que eu quero me impor de um jeito ou de outro. Há algo interiormente falando. Existe um conflito interior que precisa de atenção. Nada se expressa no mundo se não está aqui dentro. Então precisa de atenção. E aí a gente se volta para o mundo interior para começar a atender esse convite do Cristo. Essas orientações dadas aos 12. E eu diria, dadas a todos nós. Porque é a nossa grande tarefa, ou nos dizeres de Emmanuel, a nossa maior tarefa. A nossa maior tarefa é a corrigenda em nós. É o olhar para dentro para perceber o que eu preciso corrigir dentro que está prejudicando a minha avaliação fora. Porque enquanto eu achar que tem pessoas que precisam ser aniquiladas, enquanto eu achar que tem coisas que precisam ser atacadas no mundo, é porque tem alguma coisa de errado aqui dentro. Jesus incluiu Judas. Isso foi muito significativo. A porta de entrada do fim. Aquele que pôs em risco tudo, tudo. Jesus incluiu ele. Jesus incluiu ele. Saibamos nós também incluir. É preciso saber incluir. Porque não se trata de permissividade. A gente vê aqui ao longo do Boa Nova que Jesus sempre orienta Judas. Mas é perceber que nós não estamos sendo convidados a dividir. Não somos convidados a dividir, mas a cooperar, colaborar. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre nessa busca e nessa construção de um mundo interior melhor para que o mundo exterior também se melhore e se aprimore. Jesus amigo, nós te agradecemos pela oportunidade de uma vez mais voltarmos à tua palavra, aos teus ensinos, cada dia com um propósito mais consolidado, com um desejo mais sincero de absorvermos aquilo de que necessitamos para aplicar em nós mesmos. E por isso, Jesus, agradecemos e pedimos que o Senhor siga conosco, nos ajude a completar a carreira, nos ajude a prosseguir, a desembaraçar os nossos corações de vícios, tendências que alimentamos durante tanto tempo
mas que hoje temos uma compreensão mais justa e reconhecemos a nossa necessidade de transformação, de reeducação e de regeneração. E é por isso que pedimos ajuda. Possam os nossos corações cada vez mais compreender os propósitos do alto, para que não venhamos a nos manter na superficialidade das aparências, mas alcancemos com a sinceridade necessária a essência divina que há em tudo e em todos, emanando-nos uns aos outros e nos favorecendo o amor e a paz, a caridade e o bem. Que o Senhor esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.